Oi pessoal, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então eu peço perdão pela qualidade do vídeo, mas eu espero que vocês possam escutar, que eu venha dizer alguma coisa que seja interessante, que eu possa agregar pra vocês. Eu acho que essa é a parte principal de você ter uma comunicação pelas redes sociais e você poder trazer alguma ideia nova ou tocar a pessoa de alguma forma, enfim. E se eu puder ajudar vocês de alguma maneira, eu acho que eu já vou estar realizada. Então, primeiro, quem sou eu, né? Meu nome é Gabriela, eu tô cursando letras na USP. Não sei se vocês conhecem, mas na USP você pode cursar português, quando você entra em letras, né? Você pode cursar português e uma segunda habilitação, que é uma segunda língua, né? E essa língua pode ser, enfim, diversas. Eles têm muitas línguas. Se vocês entram lá no site do FEFELESH, né? Que é o instituto responsável pela graduação em letras, vocês vão ver que eles têm várias opções de línguas, então inglês, espanhol, japonês, coreano, grego, latim, enfim, tem muita língua. E a que eu curso hoje é mandarim, chinês, né? Na verdade, mandarim é a parte oralizada, mas o que eu estudo mesmo é a língua chinesa. E a verdade é que desde que eu entrei até agora, quarto ano de curso de 5 anos, eu já tive várias ideias do que eu queria fazer profissionalmente falando, né? Então eu acho que, primeiro, nem todo mundo que entra na graduação em letras quer ser professor, que é uma falácia aí que você fala, estou estudando letras, a pessoa fala assim, você é professor? Não necessariamente, nem todo mundo que entra pra fazer letras quer ser professor, e tá tudo bem, faz parte. Quando você realmente entra nesse universo, você vê que tem várias opções, várias possibilidades, e todas elas são muito válidas e tá tudo bem. Mas eu acho que uma coisa muito interessante e que eu não senti muito na academia quando eu entrei é que as pessoas não são tão abertas assim a te contar e a te mostrar todas as possibilidades que você pode percorrer pensando em mercado de trabalho quando você atua na área de letras, sabe? Então, a gente tem algumas áreas meio básicas que todo mundo conhece. Então, você pode ser professor, por exemplo. Você pode trabalhar numa editora de livros, né? E aí depende, livros infantis, literatura clássica, enfim. Você tem várias possibilidades aí. Você pode trabalhar como escritor independente. Então, não trabalhar necessariamente na revisão de textos para uma editora, mas você escrever. Você pode trabalhar com muita coisa. Você pode, por exemplo, trabalhar no Poder Judiciário como um perito na sua área, tá? Então, são muitas possibilidades mesmo. E uma delas é a que eu quero seguir hoje e eu vou querer contar um pouquinho mais pra vocês ao longo dos próximos vídeos, se vocês tiverem interesse. Que é a área de processamento de linguagem natural. Ela é uma área que ela mescla um pouquinho da área da linguística com a área da computação. E pra mim, essa foi uma área que caiu como uma luva, porque eu sempre fui uma pessoa bastante interdisciplinar, assim. Eu resolvi cursar letras por algumas questões que estavam rolando pra mim aí no terceiro ano do ensino médio, mas eu sempre também gostei muito de exatas, né? Matemática, química não muito, mas matemática, física, enfim. E engenharia foi uma opção por muito tempo na minha vida, por exemplo. Então, quando surgiu essa possibilidade da área de processamento de linguagem natural, eu senti que eu estava indo por um caminho que eu me sentia confortável, porque eu ia poder mesclar essas duas áreas de conhecimento que eu gostava muito, a área das letras e a área da computação. E essa é uma área que eu quero tentar apresentar um pouquinho mais pra vocês, porque eu acho que pra gente da linguística, ela não é muito comentada, pelo menos na FEFELESH, então na USP, ela não é muito comentada nas letras. Então você vê que ela é comentada, por exemplo, na Poli, né, que é o Instituto de Engenharia. Ela também é comentada no IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística. Mas na letras não. E pouquíssimas pessoas conhecem. Se você chegar no campus, no corredor da letras, e perguntar o que é processamento de linguagem natural, o que é linguística computacional, e a pessoa não vai saber te responder, muito provavelmente. Porque de fato não é uma área que é muito comentada. E nem muito trabalhada lá dentro. Tem dois professores na letras da USP, tá? Que trabalham com isso. E mesmo assim, é muito silencioso, sabe? Pouquíssimas pessoas comentam. O curso que eles dão de linguagem computacional é a cada, 5 anos.
Então, é bem complicada essa situação, principalmente considerando que a gente está entrando num mundo bem tecnológico e que a faculdade valoriza coisas mais tecnológicas na hora de investir, e a gente sabe disso, quem tá lá sabe disso, e mesmo assim a gente não dá valor para essas áreas que poderiam ajudar o instituto, sabe? Então eu acho que é uma coisinha um pouquinho complicada e que a gente devia ir revendo aos pouquinhos. Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso. Óbvio que não, as pessoas gostam de coisas diferentes. Mas eu acho que é uma área que devia ser um pouquinho mais valorizada lá dentro, sabe? Enfim, o que é linguística computacional? Processamento de linguagem natural. Eu já adianto que hoje em dia, linguística computacional, os termos, né? Linguística computacional e processamento de linguagem natural são mais ou menos a mesma coisa, tá? Dá de aprender tudo na mesma coisa. E, na verdade, processamento de linguagem natural foi um termo que já foi cunhado, mas o exato seria a gente chamar de processamento de língua natural. Porque linguagem, para quem já está estudando letras ou que vai começar a estudar letras, são de vários tipos, né? A gente tem linguagem corporal, quando a gente olha, por exemplo, um quarto, aquilo também é um tipo de para um quarto, para um quadro, aquilo também é um tipo de linguagem. Então, quando a gente fala linguagem, não é necessariamente a parte da comunicação oral, sabe? Quando a gente fala sobre língua, aí de fato a gente tá falando sobre um tipo de comunicação ali oral, né? Então, a gente tá usando ali um idioma para se comunicar. Então, quando a gente fala sobre processamento de língua natural, que hoje em dia a gente chama como linguagem natural, a gente está falando sobre a gente pegar a comunicação oral que a gente tem em diversos idiomas, né? Português, chinês, espanhol, inglês e enfim, o que for. E a gente transformar isso de maneira que a máquina, o nosso computador, ele entenda essa linguagem. Que é basicamente, por exemplo, o que os grandes modelos de linguagem hoje fazem, como por exemplo o ChatGPT. Então, essa é uma área que ela tem muito espaço, não só para a galera da computação, mas para a galera da linguística também. E isso não é um assunto muito comentado. Esse ano, por exemplo, eu apresentei um trabalho na Unicamp, num programa que se chama GEL, que é um grupo de estudos linguísticos, sobre linguística de corpos com linguística computacional, tá? E pra mim é um pouquinho triste quando você olha lá a programação e vê que tem um monte de trabalhos para outras áreas, tipo semiose, enfim. Mas para linguística computacional, linguística de corpos, tem uma quantidade muito reduzida de trabalhos. Eu acho isso um pouquinho deprimente, porque é uma área tão legal e é uma área que está crescendo tanto, que tem tanto poder para se desenvolver e crescer. E às vezes parece que a gente não dá valor ou não conhece direito, sabe? Você não tem muitos trabalhos no Brasil que falam sobre processamento de linguagem natural ainda, em comparação, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Mas os trabalhos que você tem são da área, por exemplo, de sistema de informação, da área da computação. Você não tem professores, por exemplo, da linguística falando sobre o assunto. Eu conheço um livro muito bom, mas ele já está um pouco bem, na verdade, bem desatualizado em relação ao que a gente tem na área hoje. E alguns professores meio espaçados que falam sobre o assunto, mas não é um assunto assim, sabe? Que a gente vê todo dia, que a gente vê as pessoas falando, enfim. E eu acho isso um pouquinho triste, porque ela é uma área que está se desenvolvendo e é uma área para quem entra na área da letras e fala: gente, mas eu também gosto de algumas outras coisas e eu não tenho certeza se eu tô no curso certo, e agora, o que eu faço? Calma. Eu acho que quando a gente faz uma universidade que é muito grande, por exemplo, uma Unicamp, uma Unesp, uma USP, você acaba tendo portas lá dentro para você se desenvolver em alguns outros campos, sabe? Não só tão estritamente naquilo que você escolheu como graduação, que é o caso da USP, né? Então, lá a gente tem opções de grupos de extensão, a gente tem opções de iniciação científica, a gente tem alguns grupos de pesquisa que são pela própria USP, então ele já entrega uma pesquisa com um tema todo pronto e você entra lá só para fazer a atividade, diferente de uma iniciação. Então, para quem não conhece, você pode fazer uma iniciação científica, que é você entrar em contato com o professor, você desenvolver um tema, desenvolver um trabalho que, né, vai ser literalmente trabalhado ao longo do ano. E depois
submeter isso para uma plataforma para eles verificarem se é um trabalho válido ou não, se você pode começar ou não, enfim, dependendo se você vai querer bolsa, ou seja, se você vai querer dinheiro para trabalhar com essa atividade de pesquisa. Mas você também tem na USP, eu não vou falar em nome de outras universidades, porque eu não sei como funciona isso em outras universidades, você tem algumas bolsas que eles chamam de bolsa PUB, que é uma bolsa em que um professor vai submeter um projeto que ele quer pesquisar e que ele quer desenvolver, o que ele já vem desenvolvendo, e aí a USP, ela dá uma bolsa, um valor mensal para um aluno de graduação, para ajudar esse professor no desenvolvimento do projeto. Então, a gente vê que existem possibilidades, e muitas possibilidades legais, né? Então, tem gente que quer dar aula de fato, e tem algumas bolsas para você ajudar com a preparação de alguns cursos internos, tem gente que quer ir para a área da pesquisa, tem essa opção também, tem parte mais extensionista também, enfim, tem muita opção, a gente pode falar sobre tudo isso se vocês quiserem, é só vocês falarem, que eu faço um vídeo explicando tudo isso bonitinho, essas opções que vocês têm lá dentro, enfim, é muita coisa, e é bem legal, tá? Então essa é uma opção, uma forma de você estender sua graduação para outras áreas. Você conhece muita gente, você faz muitos contatos. Outra coisa muito interessante são os grupos de extensão, porque esses grupos de extensão, na maior parte, eles são muito abertos a interdisciplinaridades, então eles não ficam fechados em um instituto só. Então, por exemplo, tem um grupo de extensão que começou na Poli, mas isso não quer dizer que todos os alunos que estão lá sejam da Poli. Eles fazem processos seletivos anuais, e se você se candidatar e você for de uma outra instituição, de um outro instituto, no caso, né, muitas vezes não tem problema nenhum. Enfim, se você passar pelo processo seletivo como qualquer pessoa, você pode entrar da mesma forma. E é muito interessante, é muito legal, e eu acho que contribui muito. E eu tenho algumas experiências que eu posso compartilhar com vocês a respeito disso também, tá? Eu acho que a USP é um lugar muito grande, ela te dá muitas opções, e tudo isso é muito, muito interessante. E a área de processamento de linguagem natural, eu acabei conhecendo assim. Foi através de um grupo de extensão. Eu já estava no meu segundo ano, quando eu conheci. Um grupo de extensão estava fazendo uma apresentação lá pra galera da FEFELESH, e eles falaram sobre a área de processamento de linguagem natural, enfim, eu posso contar um pouquinho mais pra vocês a respeito no futuro. Eu gostei muito, assim, do que eles contaram meio a princípio, precisei saber mais, gostei muito de tudo que eles estavam apresentando, me candidatei para entrar nesse grupo, foi um processo bem longo, eu posso contar um pouquinho mais pra vocês também. E, enfim, hoje eu sou apaixonada pela área e eu sei hoje que é a área que eu quero seguir. Não tenho certeza se pensando em mercado de trabalho, empresa, trabalhar numa empresa, ou se, por exemplo, pesquisando e dando aula, enfim, não sei. Dando aula, muito provavelmente não é exatamente o que eu gostaria. Mas se fosse sobre processamento de linguagem natural, eu até daria. O que eu não daria é aula, tipo, de português, ou de mandarim, ou de chinês, enfim. Mas de processamento de linguagem natural, até conversaria a respeito, porque é uma área que eu gosto muito. E é uma área mais prática, assim, não é tão teórica. Então, eu acho que seria interessante. Mas não gostaria de me bastar nisso. Eu acho que eu tenho muita vontade de atuar na pesquisa, porque eu já venho atuando, né? Eu já trabalhei com. Na verdade, eu já trabalhei em 3 iniciações, sim. Na verdade, estou trabalhando, né? Na minha terceira iniciação científica agora. Mas eu já trabalhei com iniciação desde o meu segundo ano do curso de letras. E da minha segunda EC pra cá, né? A primeira não, mas a segunda pra cá, eu já tenho atuado na parte da pesquisa para a área de processamento de linguagem natural. Então, eu sei como que é o processo e eu sei que eu gosto muito de estudar isso, de fazer isso, de trabalhar com isso. E é por isso que eu quero começar a falar um pouquinho mais a respeito, para que as pessoas possam conhecer mais, entender mais e ver, porque às vezes a gente não segue, não trabalha com uma coisa porque a gente não conhece, sabe? Isso é um grande. O conhecer ou não conhecer é um grande limitador do nosso potencial, pensando em mercado de trabalho, no que a gente vai se desenvolver enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, eu quero dar essa opção, caso vocês tenham interesse, até pra gente abrir mais portas para essa área tão legal, tão grande, que tá acontecendo tanto no Brasil. E principalmente nessas universidades e nesses cursos, na verdade, né? Que ainda não dão tanto papel para linguística computacional como a letras, que é uma área que pode se desenvolver muito, muito, muito para essa área profissional.
que mescla, né, tanto a parte linguística quanto a parte computacional. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se vocês tiverem interesse em alguma coisa muito específica sobre a USP, eu posso falar, não tem problema. A gente pode comentar bastante a respeito. Se vocês quiserem saber alguma coisa a esse respeito, mais especificamente também do curso de letras, também posso ajudar. Enfim, eu acho que tudo que eu não souber eu consigo perguntar para pessoas que sabem, então a gente pode falar bastante a respeito disso também. E em relação à área de processamento de linguagem natural, eu acho que vai ser o meu foco aqui nesse canal. Eu espero poder mostrar um pouquinho da minha rotina, dos meus estudos, porque a gente sabe que ser um aluno de letras que estuda processamento de linguagem natural, por a gente não ter aulas e matérias destinadas para essa área do conhecimento, é muito solitário no sentido que você tem que saber estudar sozinho, você tem que saber correr atrás disso sozinho. Então, eu quero tentar trazer isso um pouquinho pra vocês, mostrar materiais que eu tô tentando usar, que eu tô tentando estudar, enfim, que eu tô tentando aprender, pra poder ajudar vocês também nesse processo, porque não é muito simples, né? Esse negócio de ser autônomo nos estudos exige aí bastante. Primeiro, saber o que estudar. Tem muita coisa disponível, a gente fica um pouco perdido e não sabe o que é bom e o que não é. Então, eu quero ajudar vocês nisso, quero ajudar vocês com a USP, que se eu puder ajudar com os processos seletivos de entrada também, eu ajudo. Então, fiquem muito à vontade, isso aqui é um cantinho pra gente poder trocar. E essa troca, pra mim, que é a parte mais importante de todo esse momento com a rede social. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.